Você vai encontrar a carta de Judas, e aí nós vamos ler os 4 primeiros versos. Irmão, Judas, capítulo, qual mesmo? Só tem um, entendeu? O verso, primeiro é o verso do teu nome. Primeiro, pela tua misericórdia e graça, amor e bondade, para que nós estivéssemos em tua casa mais uma vez. Damos-te graças pela vida, graças te damos por este encontro, graças te damos por estas crianças que estão aqui à frente, estão em tua casa aprendendo o temor do Senhor. E nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio, como família bendita da fé, mais uma vez te cantar louvores e, ó Deus, aprender e ouvir a tua palavra. Fica conosco, abençoando cada um de nós e falando ao nosso coração, porque precisamos ouvir e entender a tua voz. Fica conosco. Irmãos, o verso primeiro 1 e 2, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, eu quero de uma forma bem objetiva pensar sobre o tema, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Ela não pode ser contextualizada, ela não pode ser adaptada, ela não pode ser mudada, ela não pode ser exercitada ao nosso bel prazer. Tem muita gente dizendo que a fé e as suas convicções, ela pode ser adaptada, ela pode ser colocada de uma forma mais maleável nos tempos presentes, e uma vez que nós estamos fazendo aí 506 anos da história da Reforma, então a gente precisa pensar em todo um legado, e o que estava vivendo antes da Reforma, e o que nós vivemos na Reforma, e hoje o que a Reforma trouxe para nós até hoje, essas convicções, por exemplo, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o próprio ser humano, sobre a sua ação pecaminosa, sobre a graça salvadora, sobre a perseverança dos santos, sobre a nossa intimidade, comunhão com o Senhor, porque hoje nós cantamos e temos cantado sobre a declaração de que Deus é fiel, fato extraordinário, mas a pergunta que fica é: temos sido fiéis a Deus? Porque Ele é fiel em todo tempo, é fato. Ele é amor, misericórdia, bondade, juiz, é fato. A Bíblia diz que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, isso é fato. Mas fica a pergunta: Deus é bom? Sim. Deus é fiel? Sim, o tempo todo. Mas nós somos fiéis ao Senhor? A outra pergunta, eu recebi uma mensagem esta tarde de alguém dizendo: reverendo, nós fomos chamados para ser felizes. E eu disse: onde você encontrou isso? E aí é uma pequena devocional, dizendo que nós fomos chamados para a felicidade. A Bíblia não diz isso, mas a igreja contemporânea, uma boa parte, depende do que você entende por felicidade. Porque quando Cristo está com o colégio apostólico, Ele vai chamá-los e dizer: olha, no mundo vai ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai para João 17 e tem uma longa oração pelos fiéis, pelos santos, pelos cristãos. O colégio apostólico todo foi morto, foi perseguido, a igreja primitiva foi perseguida, e a igreja de hoje não há perseguição, pelo menos no Brasil, aparentemente. Pelo contrário, os cristãos estão fazendo um esforço tremendo para se tornar tal qual o mundo, ou o outro lado. Acham que a grama do outro lado é melhor, e aí há um grupo de cristãos se esforçando para não ser diferente, para não ter problema, para não ter perseguição, para não ter luta. E alguns cristãos estão dizendo: o importante é você adorar, isso basta.
E aí você vai lá para aquela história de Gênesis 4, a Caim e Abel, que isso não é importante, pelo contrário, a Bíblia diz que o Caim e o Abel foram adorar, e a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de um e do outro não. Qual é a diferença? E alguém diz, não, mas o que vale é a intenção do coração. Será? Então olha a história lá dos filhos de Arão. Por que os dois morreram? Tinha boa intenção. Olha lá, o Abiú vai segurar a arca e a coisa não dá certo. Crônicas, capítulo 2 Crônicas 13, tem outra história interessante sobre o Abiatar. O que vale, hoje estou dizendo, é a intenção do coração. O importante é adorar, o importante é as suas convicções. Não, desde que tudo isso esteja batendo com a palavra de Deus, então está tudo certo. Mas se foi invenção ou criação humana, então não tem nada certo. A igreja de nossos dias talvez não tenha sofrido tanta ameaça como foi no período pré-reforma, porque é um mundo de cristão e de invenções que estão falando alguma coisa em nome de Cristo, mas o Cristo passa longe, e a Bíblia diz, este povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. O profeta disse que esse povo na verdade está cultuando ou buscando, mas não o Senhor. E outra coisa, o profeta vai dizer que Deus está abominando as festas e as luas novas, e ele diz, quem vos requereu só pisardes na casa do Senhor? Não há convicção de pecado, não há convicção de inferno, não há convicção de céu, mas há uma atmosfera de felicidade no mundo cristão. Afinal de contas, alguns dizem, você nasceu para vencer. Como disse o reverendo Profiro outro dia, você nasceu foi para ser cabeça e não cauda. Claro que ele está fazendo uma crítica a esses que dizem isso e vão dizendo, e os crentes começam a aderir isso. E aí nós vamos criando uma geração de gente que canta, que pula, que tem isso, que tem aquilo, mas com analfabetismo bíblico em alta. E aí nós estamos hoje vivendo essa história de Israel, e aí os supostamente teólogos e oportunistas, grandes hereges, se aproveitam disso e começam a arrebanhar os chamados desengrejados. Primeiro, porque não conhecem Bíblia. Segundo, porque são extremamente carentes. E terceiro, porque procuram exatamente alguém que supra as suas carências, não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com o próprio tempo. Romanos primeiro vai vai falar a respeito disso. Mas voltando os olhos para Judas, este Judas é o irmão do Senhor, Jesus Cristo, mas ele prefere se colocar como irmão do Tiago. E quando você vai lá para a carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago também, que é irmão de Jesus, ele vai se colocar como servo, como escravo de Jesus Cristo. Tanto Judas como Tiago poderiam muito bem colocar, olha, quem está falando aqui é o irmão de Jesus Cristo. Mas os dois preferem colocar, Judas coloca é o irmão de Tiago, mas ele acima de tudo vai colocar é servo ou escravo de Jesus Cristo. Há uma geração de cristãos no instante presente que não se comporta como escravo de Cristo, servo de Cristo. É uma geração que procura sempre os seus próprios interesses, seja em que área for. Submeter-se a Cristo e a Bíblia, não. Isso tem gerado um problema. Então volta os olhos para 4 verbos que eu quero que a gente comente de forma bem objetiva, porque Judas escreve o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Primeiro, ele escreve aos chamados e amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então Judas vai escrever alguma coisa que primeiro precisa ser observado, o tema que está no versículo de número 3, o final. Ele diz, pela fé em Jesus, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Esta fé, como eu falei, que não pode ser mudada, não pode ser contextualizada, apenas vivida. Ela não pode ser colocada de forma diferente de acordo com o tempo. Ele diz: esta fé vem do coração de Deus, ele diz, para os chamados. Nós fomos chamados em Deus. Aí ele diz: nós fomos guardados em Deus. Ele diz: nós fomos amados, guardados em Deus, e agora estamos sendo literalmente ameaçados. E aí ele começa a registrar a partir do verso 5 até o 17 sobre as ameaças da igreja contemporânea, e ele cita exemplos do Velho Testamento. Ele faz um resumo do Velho Testamento, do verso 5 até o versículo de número 16, na verdade. Ele resume um pouco a história, e ele diz: são homens que você vai observar. Ele diz que pastoreiam-se a si mesmo. Ele diz: são como ondas bravias. Ele diz: são como rochas submersas. Ele diz: são como... Aí ele coloca 3 exemplos absurdos lá no verso de número... Deixa eu falar aqui, verso 11. Ele disse: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho primeiro de Caim, e depois são movidos por ganância, precipitaram-se pelo erro de Balaão, e ele diz: e pereceram na revolta de Corá. Ele coloca o Caim, ele coloca o Balaão e coloca o Corá, aquela revolta lá. Mas nos versos anteriores ele vai dizer que segue pelo caminho de anjos que não guardaram a sua própria natureza, ou o seu próprio fim pelo qual foram criados. E aí Judas começa a descrever essa situação, que diz que é bem presente em nossos dias, e há uma preocupação para que a igreja contemporânea não caminhe para essa direção. Judas escreve e diz assim: olha, eu estava pensando em escrever a vocês, e de repente me veio a necessidade de escrever aos amados, verso de número 3, aos amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí de repente você começa a ouvir mensagens, tanto na internet como no dia a dia, em alguns púlpitos, como se o evangelho tivesse mudado. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e diz que o evangelho não mudou, mas alguns tentaram perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo faz uma pergunta: eu quero apenas saber de uma coisa: vocês receberam o Espírito pela pregação da palavra ou pelas obras da carne? E aí Paulo diz assim: mesmo que um anjo pregue algo diferente, então seja anátema. E como é que alguns hoje estão dizendo que a igreja é inclusiva, que a igreja é contemporânea, que a igreja não pode fazer isso ou aquilo, que o importante é o amor, que a igreja é extremamente benevolente com o espírito contemporâneo. A igreja, desde o princípio, ela sempre foi batendo de frente contra as heresias e as propostas que o mundo oferece. Mas tem muitos que estão oferecendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho bíblico, que não é o amor de Deus, que não é os que foram chamados em Deus, e que não é a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Então ela fala de você, e diz que você é santo porque é santificado em Cristo. 1 Pedro 2,9 diz que é a raça eleita, sacerdócio real e nação santa. E diz: não, essa geração que recebeu uma fé uma vez para sempre, é a fé que não muda. E repetindo, ela não se contextualiza, ela não faz meio termo para não ter problema. Você cantou o hino 155, que diz se tem de perder isto ou aquilo, e diz que os demônios 1000 cairão, porque você segue firme na palavra do Senhor, você cantou firme nas promessas do Senhor. E como é que vem uma geração hoje que se alimenta de heresias, se alimenta de suposta teologia que não é bíblica, mas vem de uma forma avassaladora? Por quê?
aos desengrejados, porque há o analfabetismo bíblico, porque não há convicção mais do que crer, como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei que tenho crido, e sei que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. E aí Paulo ainda diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o reto juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma afirmação que não é heresia, mas eu já vi crente tendo supostamente mais amor do que Jesus Cristo. Porque eu já vi crente dizendo: pastor, o importante é o amor. E Jesus Cristo e João Batista, quando os fariseus vieram, a João Batista chama de raça de sepulcros caiados, o Cristo também chama. A João Batista diz: quem vos induziu a vir? E diz: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E aí vocês vão ver que são mensagens que não se adapta ao meio, pelo contrário, mas chama uma conversão, porque a realidade do inferno é a proclamação da igreja, porque a realidade do céu é a proclamação da igreja. Mas alguns começam a dizer: pastor, mas o que tem? Não tem nada a ver, a igreja é amorosa. É verdade que a igreja é amorosa, mas a igreja não vai além de Jesus Cristo. A expressão que Jesus Cristo usa é: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia, Cristo disse: apartados de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em João 6 você encontra aquela discussão, quando Jesus Cristo olha para grupos de judeus e chama: vocês são filhos do diabo e não de Abraão, porque é preciso ser chamado mediante a fé. Mas hoje o pastor ou a igreja, alguém diz: não pode falar isso. Mas o Cristo falou. Eu não me incomodo em repetir o que o meu Senhor falou. Eu não tenho problema de falar nada que o Cristo tenha falado, apenas para adaptar ao contexto. E aí você vai para João 6, é muito forte, João 8. E aí o Cristo fala sem rodeios. E aí desde João 2, de João 3, e você vai encontrando João 4, com a mulher samaritana, e diz: se não nascer de novo, não vai ver o reino. E não é do jeito que você quer, não é a intenção de coração, senão tanto Caim não teria sido rejeitado, senão Abiú não teria sido rejeitado. Samuel fez alguém diz assim: o que vale a intenção. O Samuel teve uma excelente intenção no coração de sacrificar, coisa que era privilégio de Samuel, mas Deus não aceitou. E tem vários outros episódios bíblicos. Os homens que tentaram segurar a arca, queriam apenas dar uma ajuda, era uma boa intenção, mas morreram. Filho de Arão, sacerdote, os filhos morrem. Tinha boa intenção: vou tocar um foguinho diferente aqui que vai dar certo. Não deu certo. Tem gente aí dizendo que está pegando fogo no sapato, virou moda sapato de fogo. Mas cuidado com esse fogaréu todo. Cuidado com esse fogaréu todo. E alguns dizem assim: é a unção do Espírito. Então a pessoa caiu porque foi a unção do Espírito. Colégio apostólico, ninguém caiu. Aí tem o episódio de Paulo, aí começa a exaltar: sim, Jesus Cristo pregava para as multidões, e o pessoal estava atento. Vai lá o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Jesus Cristo sentado vai falar sobre todas as 9 bem-aventuranças, sobre toda a sua vida ética, sobre a sua comunhão com o Senhor. Vem falando sobre a espiritualidade. O povo estava atônito, vindo Cristo. E aí de repente faz-se um culto, aí cai 10 ali, 20 ali, 20 acolá, se for o poder do Espírito. Mas tem base bíblica para essas coisas. E aí outros começam a falar algumas coisas esquisitas. Não tem base bíblica. É heresia. Mas alguém diz: pastor, mas foi empolgante. E tá. Empolgados sem Deus também vão para o inferno. Então quando Judas escreve essa carta, ele está preocupado com a igreja. Ele disse: essa igreja, ela é amada por Deus, é chamada por Deus, ela é guardada em Deus, mas ela também sofre a ameaça da heresia. E aí depois em casa você pode ler, você gasta 5 minutos para ler toda a carta,
E aí observe tudo isso, e aí ele vai do verso 5 até o verso 16, e aí de repente no verso 17, ele volta a falar da igreja também. Eu preciso ler para os irmãos, eu não sei se você vai ler em casa. E aí ele volta a dizer para a igreja o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, e diz, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Ele disse: amai-vos, salvai-vos, arrebatando-vos do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Você pode depois ver todos os exemplos que ele cita do verso 5 até o verso 16. É assustador. Então a igreja é amada sim, a igreja é chamada assim, a igreja tem uma fé de uma vez para sempre. Esta fé não muda, é a fé de que Deus é Deus, Cristo é Cristo, Espírito Santo é o Espírito Santo. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Pecador é salvo tão somente pela graça. Temos a perseverança dos santos sim, uma vez salvo, seguro eternamente em Cristo. A Bíblia diz: aquele que morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, será ressuscitado e estará comigo para sempre. Isto é fato. A igreja é a comunhão dos santos, mas a igreja não é o meio pelo qual nós somos salvos. A igreja é o privilégio para que os salvos cresçam em graça e conhecimento do Senhor. Mas se a igreja se envolver em heresias, como nós temos visto em tantos momentos dos nossos dias, é um problema sério. E eu creio e volto a afirmar, talvez a igreja nunca sofreu tanta ameaça como nós estamos tendo hoje pela heresia. Porque tem Bíblia de tudo quanto é tradução, e tem alguém sempre puxando a sardinha para o seu lado, e esquece o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Vamos adorar do nosso jeito? Não tem do seu jeito. O verdadeiro adorador de Deus é buscado pelo próprio Deus. João 4, a partir do verso 22 até o 24, quando Cristo tem a conversa com a mulher samaritana, e ela diz: Senhor, eles dizem que é lá, outros dizem que é para lá. Cristo disse: não, nem aqui e nem lá, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, se você adora a Deus, é porque você foi encontrado pelo próprio Deus, não é porque você inventou a adoração. O Caim tentou: vai do meu jeito, não funcionou. Abiú disse: vai do meu jeito, não deu certo. Saul diz assim: é do meu jeito, também não deu certo. Ananias e Safira pensaram: do nosso jeito vai dar certo. Não vai dar certo, porque só dá certo do jeito de Deus. Se você seguir do seu jeito, pode ser que durante o último dia você ouça as palavras que estão em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. E eu espero que você não ouça, porque você recebeu uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos, e esta fé não pode mudar com o tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Você que está com a sua Bíblia aberta ainda em Judas, receba a bênção do próprio Judas, não o traidor, mas o irmão do Senhor. Verso 24, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania,
antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos dar graça ao Teu nome, porque a Tua palavra mais uma vez vem de encontro ao nosso coração e à nossa mente, e ó Deus, dá-nos a ousadia de permanecermos como igreja a fiel do Senhor, como igreja bendita do Senhor, como igreja que é amada, chamada, guardada, igreja que recebeu a fé que veio do Teu coração para o coração da igreja. Que estas convicções de Judas também, ó Deus, permaneça no coração da igreja contemporânea, que nenhum de nós venhamos a cair no erro, ó Deus, de tentar inventar algo para Te adorar ou para agradar a geração contemporânea, que é uma geração extremamente pervertida, extremamente sem Deus, uma geração que abandonou Deus, que esqueceu de Deus, que tenta eliminar Deus do seu dia a dia, mas que a igreja permaneça como sal e como luz do mundo, ousada nesta fé que veio do Teu coração para o nosso coração. E ao Senhor Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo Senhor e Salvador, e a paz do Teu santo e bendito Espírito permaneça conosco, com todo o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.